Olá pessoal, tudo bem? E aí, descobriram quem foi Friedrich Wöhler? Não? Então, aproveita a oportunidade para a gente descobrir junto e senta que lá vem química. Bem, recapitulando, né, mostrando a imagem anterior, do vídeo anterior, em 1828, quem foi esse Friedrich Wöhler? Então tá aqui, ó, a imagem dele, tá? Então, qual era o objetivo? Friedrich Wöhler, a partir de seus feitos, ele conseguiu dar início ao fim da teoria da força vital. O que é que a força vital afirmava? Que os processos biológicos, eles, na verdade, eles aconteciam o quê? Que os processos biológicos eram capazes de gerar compostos orgânicos que não poderiam ser gerados, ou seja, sintetizados em laboratório. E Friedrich Wöhler, ele queria isso. Ele queria sintetizar esse composto orgânico dentro de um laboratório. E ele conseguiu um fato notável, que foi, na verdade, a partir de um composto inorgânico, tá? Composto inorgânico, que nós temos aqui, que foi o cianato de amônio, e transformou em um composto orgânico, ureia. Algumas características desse composto inorgânico. Ele também era um composto, ele também é, na verdade, um composto iônico, certo? Que ocorre o quê? Por meio de transferência de elétrons. A gente percebe por esses sinaizinhos que tem aqui. Como seria a fórmula desse, a fórmula molecular? NH4OCN, tá? Que depois, por meio de aquecimento, gerou-se o quê? Geraram-se cristais brancos que Wöhler percebeu que era da ureia. E a ureia, com sua fórmula molecular, NH2, tá? CO. Perceba que existe uma característica dos dois aqui, o que torna essa igualdade. As quantidades de carbono, oxigênio, nitrogênio e hidrogênio são as mesmas. E isso foi baseado em quê? Ele baseou em que teoria? Tá? Fica aí a pergunta. Mas esse processo, pessoal, ele aconteceu em 3 etapas. Tá? E ficou conhecido como a síntese da ureia ou a síntese de Wöhler. Ele deu início ao fim, mas ele foi muito questionado, porque ele obteve esse composto, esse processo reacional, apenas analisando os chifres e sangue de animais. Então ele foi muito questionado, as pessoas não aceitaram. Perceba que isso aqui foi 1828, e a teoria da força vital ela durou até meados de 1850, ainda faltava muito. Mas quem realmente fez o vitalismo cair? Adolf Kolbe, quando ele sintetizou o ácido acético a partir de compostos de origem mineral. Então, a partir daí, começou-se a dar início à química orgânica, que, na verdade, ela estuda o carbono e suas características. Certo? Então, uma característica, uma curiosidade importante, é que a gente não vê somente o carbono na química orgânica, tá? A gente também vê o carbono na química inorgânica, que é uma outra parte da química, que estuda outros compostos, que são chamados de compostos inorgânicos. Como você pode ver aqui na parte de baixo, ó, uma pessoa respirando, Então, aqui é o CO2, gás carbônico, que é chamado de dióxido de carbono. Perceba que tem carbono em sua composição, mas não é orgânico, é inorgânico. Um outro exemplo aqui, ó, carbonato de cálcio, CaCO3, também tem o carbono. Outro exemplo são os carbetos, carbeto de cálcio, CaC2, olha o carbono aí. Outros, ácidos inorgânicos, também têm carbono em sua composição. Por exemplo, o H2SO3. E os cianetos, ácidos e cianetos, certo? Então, perceba que o carbono ele também é estudado na química inorgânica. O que é que vai diferenciar? É que na orgânica
todos os compostos apresentam carbono em sua composição. Então a gente precisa compreender um pouquinho quem é esse carbono. Lá na tabela periódica, o carbono está no grupo 14, segundo período. Grupo, coluna, período, linha. Lá da tabela periódica, certo? E o carbono apresenta algumas características, tá? Algumas características importantes aí. E essas características do carbono, elas foram afirmadas por um cientista que nós destacamos muito, tá? Que é o Friedrich August Kekulé. Olha ele aí, num selinho, em homenagem a ele, tá? Queria eu conseguir um selinho desse, que foram chamados de postulados de Kekulé. Mas ele lançou essa teoria, pessoal, simultaneamente, tá? Na verdade, não essa teoria, ele lançou esses postulados simultaneamente com mais dois outros cientistas. Um escocês chamado Archibald Cooper e um russo, Alexander Betterov. Eles lançaram simultaneamente e independentemente. O que é que esses postulados afirmavam? Na verdade, eles resumem-se em três. O primeiro postulado é que o carbono é tetravalente. Ou seja, o carbono ele faz 4 ligações, né? Se você perceber aqui, ó, só uma ideia, né? Nós temos aqui os 4 elétrons, né, na última camada do carbono, que é a camada de valência. E para ele estabilizar, ele precisa ter 8 elétrons, fazer 4 ligações covalentes. E é por isso que ele realiza essas 4 ligações, tá? O segundo postulado aqui é que estas 4 ligações do carbono que nós estamos falando, que são chamadas de valências, né? Essas 4 ligações, elas são iguais em tamanho e em energia. Ok? Então, os dois postulados de Kekulé, eles são extremamente importantes para a gente entender e construir as moléculas do carbono, né? Continuando, vamos compreender mais um pouquinho do carbono. Olha essa figura aí ao lado, no qual eu tenho o carbono aqui, que está localizado no segundo período, segunda linha da tabela periódica, e no grupo 14, tá? Também era chamado de família 4A. Então a gente percebe aí a localização do carbono na tabela periódica, ok? Então, dando continuidade aí aos postulados de Kekulé, nós temos o terceiro postulado, terceiro e último postulado, que o carbono ele forma cadeias que são chamadas de cadeias carbônicas, ok? Mas como assim? Olha só, é como uma corrente. É como se nos nós da corrente eu tivesse aqui, ó, o carbono, tá vendo? Estou desenhando aqui os carbonos. E as suas ligações estivessem nesse espaço entre os carbonos. Lembrando que são ligações covalentes, estamos trabalhando com pares de elétrons, tá? E aí juntos, ó, quando ligam-se um ao outro, formam como uma cadeia, ok? Alguns exemplos de cadeias carbônicas. Veja só, vocês já devem ter visto, né? Essa daqui, ó, essa primeira, é uma representação plana, tá? Nós chamamos de fórmula estrutural plana. Já a de lá de cima, ó, é uma representação espacial, no qual eu vejo carbono e aqui outros elementos que estão ligados ao carbono. Aqui o hidrogênio, certo? Carbono e hidrogênio. Basicamente, essa molécula é uma representação espacial, tá? Então, nós conseguimos ver também uma outra. Ó. Aqui é até mais fácil da gente ver, né? Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Né? Outra representação aqui, ó, da vitamina A. Aqui que nós conseguimos ver mesmo, carbono por todo lugar. Certo? Então, como é que a gente pode representar? Tá? Só uma síntese para vocês relembrarem. Eu vou colocar aqui uma cadeia, H3C, CH2, CH2, CH3. E aí eu vou desenhar de outra forma, representar essa mesma cadeia assim, ó. Então, o que é que significa? Significa que o carbono está aqui, ó. Esse está aqui, esse está aqui, esse está aqui e esse aqui, tá? Por que que o carbono esse aqui está com 3 hidrogênios e esse aqui apenas com 2? Veja bem, vou fazer aqui do outro lado, analisando esse carbono, tá?
esse carbono ele já fez uma ligação. Como o carbono é tetravalente, então ele realiza 4 ligações. Então, para que a gente complete essas ligações, nós completamos sempre com hidrogênio. Se ele fez uma, faltam 3. Aqui, já esse outro carbono, ele fez uma e essa outra ligação também, 2 ligações. Uma aqui desse lado, outra desse outro. Como ele já fez 2, ele precisa completar somente com 2 hidrogênios. Ok? Mas caso vocês tenham alguma dúvida, deixe seus comentários aí na parte de baixo do vídeo. Tá? Então, mais uma vez, qualquer dúvida, tá? Dúvidas, deixe na parte de baixo do vídeo, tá? Então, até a próxima e um abraço.